Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje no nosso quadro aí para professores, né? Eu vou passar para você como é que eu ensino um aluno iniciante a fazer piquê. Por que que eu acho isso muito importante? É muito comum a gente pegar alunos iniciantes tentando fazer piquet tour, né, que começa a girar. Então, por exemplo, para fazer um piquet tour em passé e faz esse movimento aqui, né? É muito comum a gente pegar um aluno que vai fazer esse movimento e ele fazer esse seguinte erro. Sim, quando não faz isso aqui. Primeiro erro, ele coloca e aí ele dobra essa perna para aí ele girar. O segundo erro, ele coloca, daí ele empurra o chão, mas ele pisa pé inteiro e sobe na meia ponta. Sim? Sendo que o piquê não pode ser feito dessa maneira, porque senão ele tira toda a nossa, todo o nosso ponto de força para acontecer o giro. Então, a gente precisa pensar muito bem na hora que a gente está ensinando o piquê para os nossos alunos. Eu percebo muito assim, o aluno tem muita dificuldade, depois que ele já adquiriu esse erro, né, que é um vício, ele desaprender assim para aprender o correto fica muito mais difícil. Então, quando você for ensinar piquê para os seus alunos, reveja essa dica, tá? De coração, para o bem dos seus alunos. Bora lá? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, né, que eu acho que é importante. E se tiver bailarinas e bailarinos aí assistindo a dica, aproveite, porque vai ser o verdadeiro passo a passo do piquê. O que acontece? Quando a gente, não sei se todos os professores que estão aí assistindo sabem, mas o piquê é só o passo em que a gente pica o chão, vamos dizer assim, tá? Quando eu ensino para criança eu gosto de falar isso, que é quando a gente pica o chão. Então eu toquei o chão e piquei. Isso é o piquê, o que a minha perna direita está fazendo. O que a minha perna esquerda vai estar fazendo é alguma outra coisa. Ela pode fazer piquê, passé, como ela pode fazer piquê, coupé, sim, como ela pode fazer piquê, segunda, enfim. Então é importante frisar com o aluno que o piquê é o que a primeira perna vai estar fazendo, ok? Para onde a gente vai estar indo, né? E aí o que acontece? Começam os problemas aí. O aluno, primeira coisa que faz ele cometer um dos dois erros é ele pensar que ele tem que puxar o corpo para essa perna de base. Quando a gente pensa em puxar o nosso corpo, a gente dobra essa para tentar arrastar o corpo. E é por isso que os alunos acabam cometendo esse erro. Ou ele pisa e aí ele traz essa perna, porque aí ele está com o pé inteiro, fica mais fácil, e aí ele sobe para fazer o que tiver que fazer. Então, é importante falar para o seu aluno que, olha, no piquê a gente precisa afundar bem esse plié, sim, da perna de base, que ela está sendo a nossa perna de base agora, para eu ter força para empurrar o chão, para conseguir ir com o meu corpo para cima da perna que está fazendo o piquê. Então, eu afundo o plié e empurro. Sim, é diferente de eu puxar o meu corpo. Não puxa o corpo, você empurra o seu corpo. A maneira como a gente pensa no piquê muda totalmente o piquê. E aí, na hora de ensinar o aluno, a melhor maneira é a gente já ensinar ele pensar o passo certo. Pensar em empurrar o corpo e não puxar o corpo. Tudo bem? Essa fica a primeira dica. E aí, como é que eu posso trabalhar isso? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou explicar para o meu aluno, vou pôr numa diagonal, que acho que fica mais fácil para você ver vários ângulos. Primeira coisa, eu vou explicar para o meu aluno como é que esse piquê vai sair. Então, eu estou lá numa terceira posição, terceira mais à vontade, fiz o tandi, vou fazer um fondi
E aí sim eu vou empurrar o meu corpo para fazer piquê. Ah, Mari, posso ensinar primeiro no pé inteiro? Se for criança, que você ainda vai demorar para dar giro, eu acho que tudo bem, tá? Daqui eu empurro, cheguei. Agora, adulto não, a gente já pode ir para meia ponta, para ele já se acostumar a ir direto para meia ponta ao invés de fazer isso. Sim, porque daqui a algumas aulas você já vai estar dando giro para ele, fazendo piquê. Então é bom que a gente já trabalhe essa meia ponta, esse gatilho de fiz fondue e daqui eu vou para meia ponta. Para evitar o erro de fiz fondue, pisei, subi. Ok? Beleza, então eu tô lá em terceira, tandi, fondue, e aí eu vou empurrar o meu corpo e fazer um coupé, por exemplo, com essa perna e piqué na outra perna. Empurra o corpo, piqué, coupé. Piqué, coupé. Tudo bem? E aí a gente pode fazer várias coisas. É uma sequência que é bacana de dar. Primeiro, né? Não precisa falar, mas eu vou falar, vamos lá. Primeira coisa, ensinar para o aluno o que é coupé. Sim, o que é um coupé devant, o que é um coupé derrière, o que é um passé, o que é um développé. Tudo com o pé inteiro no chão. Para depois eu ir associando isso ao piqué. Então, um exercício que eu gosto bastante de dar, quando eu estou ensinando o piqué, que eu já passei todo o movimento de perna, né, antes disso, eu gosto de dar bastante um exercício que é assim. Preparei lá 7, 8, faço tandi, fondue. O primeiro piqué a gente só junta os pés. Tô lá e juntei no sussu. Desci no plié, estiquei. O segundo, tandi, fondue. O segundo eu vou fazer coupé. Wrap. Desci, plié. O terceiro, deixa eu ir para trás, senão não vai dar espaço. O terceiro, estiquei. Tandi, fondue e vou fazer passé. Wrap. Desceu. Plié, estiquei. E o quarto, tandi, fondue e vou fazer arabesque, piqué arabesque. Wrap. Estiquei. Plié, fechei. Sim, gosto de dar isso frente, trás. Então, atrás ficaria 7, 8. Ficaria tandi atrás, fondue, piqué, juntei. E toda vez que eu fecho o piqué, né? Que eu faço o piqué e eu faço o coupé, eu faço passé, eu fecho o braço. Porque quando eu for dar giro para ele, eu vou querer que ele feche o braço na hora que ele sobe. Então, eu já dou fechando esse braço na barra para ele já ganhar essa consciência corporal desse movimento. Então, a gente fez lá. Tandi, fondue, piqué, juntou. Desceu, plié, esticou. Tandi, fondue, piqué, coupé. Desceu, plié, esticou. O terceiro. Tandi, fondue, piqué, passé. Desceu, plié, esticou. Tandi, fondue, piqué, subiu a perna en avant, lá na frente. E wrap. E desceu, fechou, plié, esticou. Sim, para trabalhar ao lado, eu viro de frente para a barra. 7, 8. Tandi, fondue, piqué, juntou. Desceu, plié, esticou. Tandi, fondue, coupé. Desceu. Pra mim é indiferente se vai descer frente ou trás. Aí na hora que você estiver montando seu exercício, você vai colocar, tá? Plié, esticou. O terceiro. Tandi, fondue, passé. E desceu, plié, esticou. Tandi, fondue, coupé à la seconde. Wrap. E desceu, fechou, plié, esticou. Já dá para começar pelo outro lado. Sim, é uma sequência bem simples que, quando bem trabalhada, devagar,
com calma, falando o processo e deixando o aluno sentir o corpo durante o processo, falando para o aluno o que ele tem que sentir, o que ele tem que ativar, ou seja, por exemplo, numa sequência dessa, um aluno bem iniciante, gente, eu falo terceira e vou colocando quinta, né? É força do hábito. Não que eu seja uma pessoa anterior, mas vamos lá. Aluno iniciante, trabalhe com terceira, ok? Primeira coisa que ele vai fazer, quando ele preparou lá 7, 8, na hora que ele tirar o tandi, vai ser tudo bem, né? Relativamente tudo bem, se o tandi já estiver funcionando bem. Mas na hora que ele fizer o fondi, ele já vai estar pensando em subir, em fazer força, em empurrar o corpo. E aí esse bumbum, a tendência é desse bumbum já escapar lá para trás, para ele ter a sensação de potência para poder subir. Então, observe o seu aluno, ele tirou o tandi, na hora que ele faz o fondi, esse xixi dele tem que estar mais para frente ainda, e aí corrija isso nele. Então, normalmente eu daria aula falando, preparou 7, 8 e tandi à frente e fondi, pisa no dedinho, abre o joelho, xixi para frente. Sim? Aí eu já ativo toda essa parte da perna de base desse aluno. Daí eu vou fazer piquê, juntou, piquê, juntou, desceu, plié, esticou. E repete, tandi à frente. E afundou, fondi, pisa no dedinho, abre o joelho e traz o xixi para frente. Agora, empurra com força a perna de trás para fazer o cupê. E up. E aí, conforme essa perna de trabalho, né? Porque essa está sendo a de base. Conforme eu faço o piquê, essa passa a ser a de base para que a outra trabalhe. Ok? Conforme essa perna de trabalho for ficando mais difícil, por exemplo, quando tá aqui, tá tudo bem. Quando tá aqui, ainda tá tudo bem. Quando tá aqui, já é outra história para um aluno mais iniciante. Quando tá aqui, é uma outra história. Então, conforme essa perna de trabalho, ela começa a ficar mais difícil, o aluno vai tendo uma tendência maior a dobrar o joelho do piquê. Por quê? Ele sabe que ele vai ter que fazer um passo difícil com a outra perna. Então ele faz o plié, trazendo o xixi para frente do jeito que você falou, mas ele se sente inseguro e precisa tirar força de algum lugar. E aí ele faz a dobradinha, que é o pecado do piquê. Sim, então preste muita atenção quando você der piquê para os seus alunos. Primeiro explicar todo o processo certinho, o porquê de cada coisa, né, para o aluno realmente conseguir fixar, porque quando a gente explica o porquê de cada coisa, o nosso cérebro absorve melhor a informação. Pode observar, todas as minhas dicas eu falo, por quê? Por causa disso, disso, disso. Por quê? Por causa daquilo, daquilo, daquilo. Sim, minha aula é assim, eu sempre vou dando a aula, explicando o porquê e fica muito mais concreto para o aluno absorver. E aí, conforme você for explicando cada passo, explicando o porquê, o passo a passo do piquê, beleza? Vai observando quais são os erros que esse aluno está fazendo e sempre de baixo para cima. Olhando lá o pé, ele está caindo lá pro dedão, ele não está pisando no dedinho e ativando o arco do pé. Então eu vou corrigir isso. O joelho dele está fechando, está abrindo, ele está colocando um andeor muito rasgado e forçando lá a linha do joelho dele, né? Um andeor muito rasgado e forçando a linha do joelho. Então eu sempre vou corrigindo de baixo para cima. E aí eu vou percebendo na minha turma, de uma maneira geral, qual tem sido o maior vício dos alunos. Que normalmente é essa questão de fazer o fondi, o bumbum escapar, na hora que vai fazer passos mais difíceis com a perna de trabalho, dobrar o outro joelho para poder subir, para poder fazer qualquer coisa. Então, observe isso para você realmente conseguir ensinar o passo a passo do piquê, mas saber corrigir o seu aluno na hora certa. Porque senão ele vai desenvolver os vícios e aí isso vira uma bola de neve e aí fica muito difícil para conseguir corrigir. Pergunta como eu sei. Sim? Bom, é uma sequência bem simples de piquê, não vou falar nada de piquê tour hoje, mas essa é a base para a gente começar a ensinar os nossos alunos a aprender mesmo piquê para depois poder fazer os piquês no centro, né? Desde um piquê arabesque, sim, desde um piquê tour
E aí é legal trabalhar isso no centro também. Depois que você trabalhou na barra alguns dias e tal, que você tá vendo que os alunos já estão dominando, aí sim eu vou pro centro. Porque se eu trouxer esse aluno iniciante de cara pro centro, ele vai ter tanta coisa para se preocupar, equilíbrio e localização, copio de quem, não copio, vou para onde, que ele acaba não focando onde a gente precisa focar quando a gente começa a ensinar um passo desse para o aluno, né? Eu acho que tem coisas que dá para a gente jogar o aluno na fogueira ali para ele ficar esperto, principalmente aluno de balé adulto, mas tem coisas que não, tem coisas que a gente precisa fortalecer bem a base do passo para a gente não ter problemas lá na frente. E o piquê é um desses passos, tá? E aí depois que o aluno desenvolveu bem isso na barra, você pode ir para o centro, né? E colocar para ele alguma sequência, pode ser até a mesma sequência, né? Eu posso fazer, a gente vai fazer do fundo vindo para frente. Preparei 7, 8, tandi, fondi e piquê, vap. E vai repetindo a sequência. Como também aí posso fazer para o lado. Terminei, cheguei lá na frente, terminei. Agora eu vou para o lado. Tandi, fondi e piquê. Desceu, depois eu vou para trás, né? A gente pode brincar de fazer um quadradinho ou pode associar com outras coisas. Aí vai realmente da sua criatividade como professor, tá? Para tentar associar tudo isso. Combinado? Bom, eu espero que você tenha gostado da dica. Se gostou, não esqueça de dar um curtir no vídeo, é importante pra gente. Se inscrever no canal, tem dicas todos os dias. Além disso, nesse momento, se eu não estiver enganada, está acontecendo a Semana da Pirueta, tá? É um evento 100% online, gratuito, onde eu estou explicando toda a biomecânica da pirueta. E se você é professor, olha, você não pode perder essa oportunidade de assistir a Semana da Pirueta. E se você for bailarina ou bailarino adulto, também não pode perder, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo da Semana da Pirueta, se realmente ainda estiver no ar, que eu não sei exatamente quando esse vídeo vai pro ar, mas de qualquer maneira, qualquer um dos links abaixo que você se inscrever, toda vez que tiver um evento gratuito, que tiver alguma coisa diferente acontecendo aqui no Balé Online, você vai ser informado aí pelo seu e-mail, sim? Além daqui no YouTube, a gente está no Facebook, no Instagram, no Spotify, no blog Lista VIP e a gente está também no canal do Telegram. Tem alguns grupos fechados no Telegram, mas eu vou deixar todos os links aqui embaixo para você. Então é isso e eu te vejo na próxima dica. Até mais!